Olá pessoal, tudo bem? Nós chegamos à terceira semana de guerra entre Israel e Hamas e, infelizmente, não se vislumbra paz naquela região. Nós temos uma promessa israelense de incursão terrestre na faixa de Gaza, porém, ainda não aconteceu uma incursão terrestre significativa. Nós temos que a dificuldade do terreno e, em boa medida, os aspectos geográficos daquela região dificultam bastante a penetração terrestre por parte de Israel junto ao território de Gaza. É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Mas antes, eu gostaria de trazer aqueles recados aqui do YouTube. Deixa o like, se inscreva e também compartilhe o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. Veja também o nosso e-book Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está na descrição do nosso vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Então vamos falar a respeito das dificuldades que Israel tem para uma incursão terrestre na faixa de Gaza. Reitero, curta o nosso vídeo, comente o que você acha também aqui no nosso conteúdo. Pessoal, nós temos que a operação terrestre, chamada de expansão da ofensiva israelense para a faixa de Gaza, esbarra numa enorme dificuldade, chamada geografia. Não é por acaso que eu sempre falo aos alunos que acompanham aqui o nosso canal respeito à geografia, mesmo porque a realidade do terreno e as suas dificuldades de natureza geográfica impõem-se quando estamos falando em guerra. Logo na primeira semana, por exemplo, uma das dificuldades enfrentadas por Israel foi uma significativa chuva em sua capital, levando a atrasos na resposta militar israelense em relação ao que o Hamas fez naquela primeira semana de outubro. Bem, vamos observar aqui as dificuldades, e as dificuldades para Israel entrar em Gaza envolve tanto as questões regionais, como também o aspecto das relações internacionais e, portanto, a dificuldade global. Nós temos aí a análise do terreno, que nós iremos falar aqui, que é um fator que dificulta e complica, a questão dos túneis, que é fundamental para compreender a demora, se é que assim nós podemos dizer, de uma entrada militar israelense na faixa de Gaza em termos de boots on the ground, ou seja, tropas no solo. E claro, a questão dos recursos humanos, ou seja, a população importa sim. Nós temos nesta foto, infelizmente, Gaza em sua edificação parcialmente destruída em decorrência dos ataques israelenses. É claro que os ataques israelenses visam infraestrutura do Hamas, porém, apesar disso, nós temos que a população civil, a infraestrutura do espaço urbano acaba sofrendo as consequências, como nós já analisamos aqui em vários outros vídeos. Temos uma foto aí que observamos no dia de hoje, justamente bombardeios israelenses na faixa de Gaza, pelo que nos chegou de informações e imagens, Israel bombardeou a faixa de Gaza a partir de aviões, bombardeou a faixa de Gaza a partir do mar Mediterrâneo e também bombardeia a faixa de Gaza entrando no território com alguns tanques de guerra, que certamente os militares vão chamar de blindados, enfim. Então nós temos uma incursão terrestre na faixa de Gaza modesta. Foi a segunda incursão modesta por parte de Israel na faixa de Gaza. Modesta porque entra-se, faz certos bombardeios e recua para o território de Israel. Observando aí, então, o mundo no mapa, uma característica importante que é observar o problema geopolítico a partir da cartografia, a partir do mapa, porque, sem dúvida, o mapa é um elemento fundamental que nos ajuda a entender o problema geográfico da geopolítica. Vejamos aqui a região norte do território da faixa de Gaza com uma grande densidade demográfica. Aqui é a cidade da própria Gaza, tudo bem, que inclusive é a capital desta região, e a proposta por parte das Forças Armadas de Israel que haja a evacuação desta região em direção ao sul, mesmo porque nesta localidade aqui nós temos uma densidade demográfica muito grande e, além do mais, nós temos também espaços urbanos com enorme concentração de infraestrutura. Logo, uma ação militar terrestre nesta região é muito difícil e acaba se transformando em boa medida em guerra de guerrilha. Então, este é um motivo importante para a dificuldade da ocupação terrestre israelense em Gaza, que é justamente a natureza urbana desta região, que não é, sem dúvida, não é um território propício ao tanque de guerra.
tá certo? E sim para a infantaria, que vai encontrar emboscadas e muitas dificuldades, sem dúvidas. Observando aí a fase da operação militar de Israel para Gaza, segundo o Ministério da Defesa de Israel. Nós temos que foi dito pelo Ministério da Defesa de Israel que nós teríamos 3 fases na operação. E a primeira fase é a que está em andamento, que seria, nós vemos isso todos os dias, ataques aéreos. Esses ataques aéreos têm se intensificado. O objetivo desses ataques aéreos são justamente dificultar a ocupação do Hamas de certos territórios e, sem dúvida, arrebentar a infraestrutura do Hamas, seja edifícios, escritórios administrativos, regiões onde se armazena armas, munições e assim por diante. E nós estamos vendo isso acontecer desde quando Israel responde aos eventos do dia 7 de outubro de 2023. Além disso, é dito que numa segunda fase nós teríamos combate a bolsões de resistência do Hamas. Não é o que nós estamos assistindo ainda. E, evidentemente, essa segunda fase seria uma fase de incursão terrestre, que, por sua vez, à medida que Israel vai bombardeando e destruindo a infraestrutura do território do Hamas, certamente uma segunda incursão, um segundo momento seria justamente bombardear as últimas infraestruturas do Hamas e, claro, a presença do exército israelense na região. Por enquanto não chegamos nessa fase, mas pelo que parece caminha-se para tal com essas pequenas incursões militares no território de Gaza. Vejam só, nós temos uma terceira fase, que é a concepção geopolítica de Israel, da criação de um regime de segurança e, no futuro, a saída de Israel desta região de Gaza. É difícil, no atual cenário, nós dizermos que Israel conseguirá levar a sua operação militar até essa terceira fase. Mesmo porque nós analisamos aqui, podem ver os nossos vídeos, a nossa playlist que trata sobre a geopolítica da guerra entre Israel e Hamas, quando nós falamos que, à medida que a guerra for percebida entre Israel e Hamas, nós teremos um apoio a Israel. Mas quanto a guerra passa a ser percebida como uma guerra de Israel contra palestinos, o apoio a Israel deixa de existir. E é o que nós vemos acontecendo hoje. Nós tivemos que, na ONU, houve o debate para uma trégua, uma proposta pela Jordânia, 120 países votaram sim na Assembleia Geral da ONU. Nós vimos nos últimos dias, inclusive, uma indisposição crescente envolvendo a instituição da ONU através do seu secretariado. No caso ali, o Antônio Guterres fazendo críticas em alguma medida ao modo como Israel bombardeou a faixa de Gaza e os representantes de Israel na ONU desmerecendo aquela instituição e dizendo que esta instituição não representa nada no mundo. Isto diplomaticamente. Imaginem o que os israelenses têm pensado da ONU no dia a dia, no boteco e assim por diante. Certamente o Estado de Israel passa a ter um desprezo pela ONU, conforme nós estamos observando essas rusgas ocorrendo entre ONU e Israel. Avançando, nós temos aí as dificuldades geográficas locais. Eu chamo de dificuldades geográficas porque são realmente dificuldades de geografia, né? Então a geografia se impõe aqui muito para Israel na sua guerra, assim como em toda a guerra, evidentemente. Então o terreno e a sua natureza, certo? É um fator que dificulta bastante a entrada militar israelense no território de Gaza, mesmo porque o Estado de Israel tem que locomover boa parte da sua infraestrutura militar para a fronteira ao sul com Gaza, em alguma medida desguarnecendo na região norte, mesmo porque na região norte nós temos inimizades envolvendo Israel e o Hezbollah e também Israel e a Síria, então a geografia do território é um fator que dificulta bastante. O Hamas conhece o terreno, pensando especialmente em Gaza. Israel não. Israel conhece o terreno a partir de imagens de satélite, a partir de mapas, ok? E através de poucas incursões militares que teve ali em 2014, ok? 91 dias, salvo engano, em 2014, Israel permaneceu em Gaza e depois se retirou. A infraestrutura local é conhecida pelo Hamas, onde estão os túneis, suas entradas e saídas, esconderijos, bunkers, as ruas, ruelas, vielas da realidade urbana de Gaza, das diversas cidades no norte, bem como os porões. Então nós temos que a realidade do terreno, a topografia, a altitude, a baixitude, eventuais depressões naquela região são conhecidas pelo Hamas, que vivem no terreno. Já Israel não. Israel não conhece o território.
Então isso dificulta e atrasa, sem dúvida, qualquer incursão terrestre. Além disso, a capacidade de resistência do Hamas. Sem dúvida, a capacidade de resistência do Hamas é um fator que dificulta, até porque Israel, pelo que parece, não sabe exatamente qual que é a capacidade de resistência do Hamas, uma vez que Israel sequer conseguiu prever ali o que ocorreria no dia 7 de outubro. Tanto é que foi surpreendido. Outra coisa, a capacidade de resistência dos civis. Até que ponto não haverá uma adesão dos civis em relação aos soldados israelenses? Isso dificulta bastante, porque Israel manda ultimato para que a população evacue Gaza. Não é um tanto fantasiosa essa ordem, esse ultimato mesmo, porque a faixa de Gaza é uma extensão territorial muito pequena e sem saída. Então fica difícil para o cidadão que vive naquela localidade evacuar-se da zona de guerra. Então isso também dificulta a vida de uma incursão militar. Sem dúvida e infelizmente civis morrerão em quantidades muito maiores do que nós estamos vendo se houver uma incursão militar pesada de Israel na região de Gaza. O histórico é um fator importante que também dificulta. Lá em 2014, nós tivemos que Israel fez uma incursão militar, não é, no território de Gaza. O contexto ali é que 3 cidadãos israelenses foram sequestrados pelo Hamas, salvo engano, né? E Israel acabou entrando no território, levando a um número bastante alto, de baixas militares do Hamas, mas ao mesmo tempo também houve um número de mortes considerável de civis. Isto repercute no sentimento da população que ali vive. Então, muitas pessoas, a partir de 2014, aderem à concepção anti-Israel, à perspectiva do Hamas. Tudo bom? Então, o histórico de 2014, essa questão de sentimento, é um fator importante. As consequências da destruição do Hamas trará quais consequências no sentimento da população na faixa de Gaza, uma vez que, ainda que a população não apoie necessariamente o Hamas, nós temos que os efeitos colaterais da guerra fazem com que o sofrimento daquela população passe a aderir, em alguma medida, ao discurso do Hamas. E aí, tanto é que em 2014 para cá, nós tivemos um crescimento muito forte do sentimento anti-Israel na faixa de Gaza, justamente por conta da incursão terrestre ali em 2014, mesmo porque, minha concepção, o Hamas não é apenas um grupo com 40 mil combatentes ou terroristas, enfim. O Hamas é mais do que isso, porque o Hamas é uma ideia. De modo que, se Israel eventualmente vence uma guerra contra o Hamas, não significa que a ideia do Hamas estará vencida, mesmo porque Israel não pode agir apenas militarmente, uma vez que o Hamas é também, além de uma instituição religiosa, em alguma medida, ter um projeto religioso e também político, o Hamas está no coração de muitos que não querem a existência de Israel. Então, uma paz que seja apenas através da força militar não trará necessariamente o fim do Hamas ou de outros grupos que nascerão com a mesma perspectiva. Então aqui uma reflexão importante que eu gostaria de fazer com vocês. Além disso, no caso, as dificuldades geográficas também, a população e a enorme densidade demográfica, nós já analisamos isso aqui, elevada urbanização, que, portanto, transformaria o terreno em uma guerra de guerrilhas e, portanto, a dificuldade dos equipamentos militares como os blindados na região. Claro, as emboscadas e também os recursos humanos. Quantos soldados israelenses vão perder a vida? E claro, Israel tem capacidade de repor a sua força militar na região, uma vez que, inclusive, o Estado de Israel convocou muitos reservistas em diversos países do mundo onde nós temos aí descendentes de israelenses, enfim, inclusive no Brasil, né? Então aqui são motivos muito sérios que nos explicam por que Israel não entra em Gaza de maneira tão rápida como muitos até gostariam de ter visto. Observando aí as dificuldades globais, que envolvem muitas relações internacionais. Qual será a resposta do mundo árabe? Nós estamos vendo uma reviravolta significativa no mundo árabe no que diz respeito à oposição a Israel. Talvez não dos governos exatamente no Egito ou até mesmo na Jordânia, que são 2 países que têm relações com Israel, mas das populações nesse mundo árabe. Nós temos que, inclusive, a rainha da Jordânia fez declarações bastante fortes e críticas em relação a Israel.
E qual que seria a repercussão do mundo muçulmano? Nós temos que a Turquia, por exemplo, que era um país que tem até uma boa relação com Israel, voltando atrás no que diz respeito a críticas sérias em relação ao Estado de Israel nesses últimos dias. Inclusive dizendo que o Hamas não é um grupo terrorista, né? Nós temos aí enfrentamentos na fronteira norte, envolvendo o Hezbollah no Líbano e também a Síria. Isso dificulta Israel, porque ele tem que olhar para dois frontes, pelo menos, ok? E a crítica no cenário internacional que tem aumentado de modo profundo e exponencial. Além disso, a imprensa, bem como também a ONU. Então, esta postura das questões internacionais, que envolve a geopolítica e também as relações internacionais, são motivos que dificultam bastante as ações de Israel. Presumo que aqui nós temos compreendido um pouco da dificuldade que Israel tem para uma incursão militar no território da faixa de Gaza. Observando aí uma fotografia que diz respeito a um vídeo publicado hoje pelo um dos responsáveis ali das forças de Israel, mostrando uma coluna de tanques que entrou no território de Gaza, mas entra, faz bombardeios específicos e recua, né? Temos aí uma foto dos escombros na região de Gaza. Certamente uma entrada militar nesta região separaria muitas surpresas para o exército de Israel, evidentemente, né? Então, soldados do Hamas aqui e acolá, encastelados em bunkers ou mesmo ainda em túneis nesta região, certo? E se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Eu faço um convite a você para conhecer o nosso curso Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está na descrição do nosso vídeo. E, no mais é isso. Respeitem a geografia e não deixem de compartilhar o nosso conteúdo. Até mais. Tchau, pessoal.